Aqui é a Juliana, segredos que ninguém vai ouvir ou não. E sim, eu fiquei 2 semanas sem postar nada, porque simplesmente eu não estava bem. Hoje é dia 2 de novembro, dia de finados. E no último domingo a gente passou pelo segundo turno das eleições no Brasil. A gente sabia que ia ser um momento delicado e foi um momento de muita tensão. Tensão e atenção. E nesse momento em que eu estou gravando, primeira coisa, eu não vou mentir, tá, gente? Eu não vou negar, eu estou bem aliviada. Quando eu falei há uns 2 ou 3 vídeos atrás, quando foi do primeiro turno, que eu esperava ter boas notícias, eram as primeiras notícias, era que se a gente tirasse a pessoa que hoje está sob a nossa chefia de Estado, por motivos que basta a gente abrir os sites e ver a persona de que se trata, mas principalmente a gente sabia que seria delicado pelo que está acontecendo agora. Quando a gente fala em bolsonarismo ser uma doença, sobre as pessoas se sentirem representadas, e gente, olha só, eu tô dando o exemplo do bolsonarismo para falar de um tudo, tá? Eu sempre evitei falar de política aqui. Mas quando você tem uma pessoa que fala abertamente sobre misoginicamente, xenoficamente, homofobicamente, entre outras coisas, resulta no que a gente está vendo aí. Pessoas que a gente viu durante 4 anos. Pessoas que se sentem, bom, se o presidente fala, por que eu não posso falar? Fora a vergonha que era você ver o presidente, eu não posso nem falar meu presidente, porque ele nunca me representou, mas ele representava o meu país. Ele estava lá em nome do meu país. E nenhum chefe de Estado querer falar com ele. É vergonhoso. A pessoa, ela tem que ter um mínimo de política internacional. E você não precisa ter tido isso na faculdade, como eu tive como uma disciplina, para saber que você tem que ter um mínimo de trato. Trato. Como pessoa. Pois é. Só que isso no Brasil tomou uma proporção nos últimos anos deste tamanho. E para quem acompanha, eu sempre deixo aqui embaixo, né, do lado onde é a descrição, eu deixo o meu Instagram. Deixou de ser política. Virou uma questão de caráter. Onde as pessoas, como eu falei, se sentiam representadas e achavam que podiam tudo. Inclusive agora com as rodovias. Coisas que eles diziam que as pessoas de esquerda fariam. Que os baderneiros fariam. Impedindo o direito de ir e vir. E, gente, desculpa, mas foi deprimente. Deprimente quando ontem, numa corrente de zap, porque, né, é uma bolha, né? Todo mundo tem a sua bolha, não estou criticando isso, eu tenho a minha, que é a de professor,
enfim, você deve fazer parte de outra bolha. Até porque eu sou antissocial, eu sempre falei isso, deixei bem claro. Então, eu não sei se eu faço parte de muitas bolhas por aí. Mas um grupo desses caminhoneiros que estão fechando as estradas, comemorando uma prisão do Alexandre de Moraes, o presidente do TSE. Isso nunca sequer foi cogitado. Um Google, dá um Google. Sabe quando você vê lá aquela notícia? Quantas vezes você... Tira a política. Quantas vezes você já viu que o Silvio Santos morreu em rede social? Desde que a rede social ascendeu com essa força toda. Antes de replicar, dá um Google. Quantas vezes você já viu que o Jack Chan morreu? Tô dando esses porque esses são os dois mais... que acho que uma vez por ano matam eles, tá? Sim, gente, é novembro e eu estou de casaco porque está chovendo. Na verdade, está chovendo desde o fim de outubro, mas ontem deu uma esfriada boa. Graças a Deus, porque estava um calor infernal. E vocês sabem que eu odeio calor, né? Não nasci com calor. Então vamos voltar pra cá. Simplesmente vibrava. Gente filmando, colocando ali nas redes sociais. Aí sabe o que vai acontecer? A gente está em 2022. Corta para daqui a 20 anos. Os professores de história tendo que explicar, porque até lá a internet, a informação. Se hoje a informação já chega assim pra gente. Gente, meu plano não era nada esse. Eu tô com o livro do Diogo Almeida, o Elvis, que eu recebi no começo do ano. É lindo. Eu falo recebi porque realmente eu recebi, porque eu sou amiga do irmão dele, a quem eu sou muito grata por ele ter enviado o livro, por ele ter enviado não, eu pedi para ele para ir ao show e acabou que o show veio no momento. E eu preciso muito falar desse livro, muito falar desse livro. Esse era o meu plano hoje. Mas devido às circunstâncias que o Brasil atravessa, eu precisei dar uma postergada de novo no livro. Mas eu vou falar, Elvis é um livro necessário. Se você é professora ou não, é um livro necessário. Mas, voltando aqui para nós, professores de história, eu espero em 20 anos, gente, tá aposentada. Não sei se isso vai acontecer na minha vida, se essa fase chamada aposentadoria vai chegar. Mas em 20 anos eu tô com 44. Vamos ver, né? Vamos esperar um cadinho. Mas o aluno olhando pra gente perguntando: professora, se hoje ainda... Como que era, dos mesmos jeitos que a gente olha hoje pros nossos pais, avós e pai, mãe, era realmente tão difícil assim chegar a notícia para vocês? E hoje realmente a gente olha, realmente a notícia acontecia durante o dia, 2022, acho que 2002, tava ali a internet, essa de Wi-Fi que a gente usa, né, a internet a cabo, tava chegando, então a gente ainda tava ali na transição.
A minha geração sabe, né? O que é usar um discador, deixa pra lá. Mas essa geração toda aí, tanto que eles postam lá no meio das BR que eles estão fechando, e chega pra gente na rede social na mesma hora. Na mesma hora. E se chega pra gente, chega pro mundo. Aí corta pro aluno, que vai ser filho dos meus alunos, que hoje tem 8, 9 anos, olhando pra gente e dizendo assim: professora, era tão difícil assim a notícia chegar e você ter que dizer não? Era na mesma hora. Eu não sei como é que vai ser lá não, tá, gente? Se hoje eu sou meio analfabeta de pai e mãe e de internet, eu não quero nem imaginar como é que vai ser naquela época. E aí eles vão dizer, por que não pesquisavam? E eu vou ter que explicar, os professores da época vão ter que explicar que essas pessoas, que se não faz parte do grupinho deles, os sites não são confiáveis. Gente, eu não vou entrar no mérito aqui, que tá muito bonitinho falar agora, sabe? Somos todos brasileiros, a gente tem que torcer pro Brasil dar certo, porque isso é mais do mesmo, tá? A gente vive numa democracia. Em 2018, metade não ficou feliz e, desculpa o termo, mas a gente entubou. A gente viveu em silêncio e aguentou esses 4 anos. Mas ninguém foi pra rua badernar, ninguém foi pra rua... Ué, peraí, foi a esquerda que perdeu, né? Tá. Então é o seguinte, eu não vou entrar no mérito, eu não sei se você brigou na sua família, eu não sei se você brigou com amigos. É o que eu tô falando, até porque eu não sou exemplo. Eu tô dizendo, pra mim é uma questão de caráter. Pra mim existe uma coisa que o governo, a pessoa Jair Bolsonaro trouxe de bom, sim. Né? Tem aquela piadinha do, na pior das hipóteses, sirva de mau exemplo. Mas tem uma coisa que ele fez bom. Ele trouxe todas essas faces que estavam escondidas, ó, 10, 20, 30, 40 anos. Todo mundo vestindo uma máscara e colocando pra fora os xenófobos, os misóginos, os homofóbicos, como eu falei. Ele trouxe pra fora e agora a gente pode saber quem a gente quer do nosso lado e quem a gente vai falar, respeitar, cumprimentar por educação. Porque, gente, respeito e educação, isso eu falo pros meus alunos, tá? Você não é obrigado a gostar de ninguém, você não é obrigado a conversar com ninguém, você não é obrigado a ser amigo de ninguém, mas respeito vem acima de qualquer relação. Então, por favor. Agora, então eu não vou entrar nesse mérito de passe uma borracha. Não, a gente vai torcer sim. Só que vamos deixar uma coisa bem clara aqui, porque, e isso se você tiver um pouquinho de vontade, um pouquinho de paciência, você pode dar um screw nessa própria eleição. O Lula também não era a minha opção. Eu era Ciro. Só que era o seguinte, tinha um objetivo maior, que era tirar esse homem. E infelizmente o Ciro não tinha essa força.
nosso funcionário. Então, vale lembrar que teve aí 20% de abstenção, de gente que se negou a votar em um e outro, tá? A gente está falando de 50, não sei quantos por cento. Então, sim, foi bem acirrado. Então, a democracia venceu. Uma democracia que no Brasil é extremamente jovem. Nós agora estamos chegando ali um pouco mais do que na maioridade. Nós estamos chegando nos... Nem 30 anos temos ainda não, temos sim. 88, 98... E humanas. 88, 98, 2008, 18. A gente saiu com um pouco mais de 30 anos. Para quem viveu mais de 20, quase 25 de ditadura, nós temos uma democracia muito jovem, uma democracia muito frágil. 88 da Constituição, né? A gente teve ali todo um processo desde 1978 com a anistia. 1978 é o ano que eu nasci. Então, gente, se o seu candidato venceu, se o seu candidato que não era seu candidato, como o meu caso, venceu, mas você passou por cima disso, por um bem maior, parabéns. Parabéns 2 vezes. Se o seu candidato venceu, parabéns. Agora, se o seu candidato não venceu, e principalmente, eu acho que mais do que em outras vezes eu posso falar, porque para mim é bem recente, cuidado com a palavra luto. Sentir luto sentir morte. Onde é que vocês estavam quando as 700 mil pessoas morreram? Vocês ficaram de luto? Vocês se solidarizaram com as famílias? Pensem, gente, pensem. Porque eu votei no Lula. Nas minhas redes sociais, piadinhas de o voto é secreto. Mas a gente vai cobrar. Como cobrou do Bolsonaro, não adiantava cobrar muito, né? Porque não foi feito muita coisa. Mas a gente vai cobrar. O Rio de Janeiro elegeu um governador que é seu sexto a ser preso. Enfim, vamos esperar o que vai acontecer. Mas principalmente, respeite a democracia. Ela é muito jovem no nosso país pra gente ficar gritando por intervenção militar. Estuda um pouquinho. Eu volto, tá bom? Eu volto.